Aqui Carlos de Oliveira falando, conhecido aí por todos como Chietna. É mais uma vez uma alegria, um prazer poder estar aqui com vocês, poder compartilhar dos caminhos da espiritualidade universal com vocês, saneando algumas dúvidas. Geralmente a gente tem se encontrado de segunda e quinta-feira, né? Na segunda-feira são nossas aulas, geralmente com algum tema específico. Nós tivemos a nossa primeira aula semana passada, segunda-feira passada. Depois nós tivemos nossa meditação na quinta-feira. Na quinta-feira fizemos a meditação, convidamos a todos que estão em casa que fizessem também as meditações em seus lares. E a gente teve uma resposta muito positiva, muita gente acabou participando, o pessoal se sentiu muito bem. Nós pedimos às pessoas que anotassem o nome aos nossos irmãos que anotassem o nome de outras pessoas que acabam chegando com alguma necessidade especial, uma necessidade de cura, um problema específico que esteja passando, porque nesse momento que a gente faz esse trabalho de quinta-feira, a gente eleva a nossa vibração e acaba tratando de levar essa vibração positiva para o lar e chegar em cada pessoa que acaba chegando na gente. Hoje eu resolvi fazer uma live. Na verdade, eu sou sincero em dizer que eu gostaria de falar todo dia. Todo dia tem informação para passar, tem muita coisa que a gente tem que passar para frente, mas infelizmente os tempos, nem todo mundo tem o tempo de estar toda hora no Facebook ou no YouTube, assim como eu também, né? A gente também tem os afazeres do cotidiano, mas seria ótimo que todo dia tivesse um tema diferente. E hoje, como domingão, eu resolvi fazer essa live referente quem são os extraterrestres que estão aqui no planeta Terra nesse momento? O que eles estão fazendo aqui? Quem são eles? Essa é uma pergunta que muitos me fazem diariamente. São mensagens e mais mensagens. São algumas centenas de mensagens. E o que são... E essa semana eu postei uma mensagem aí sobre o trabalho que o astral inferior, né, os seres, né, que também são irmãos desse astral inferior, andam fazendo para confundir a mente das pessoas, para que haja desunião, para que haja realmente uma disputa nessa nova era. Esses seres, a gente não pode dizer que não são muito inteligentes, estão usando aí das falhas de conceito que o ser humano tem e estão se fazendo passar por extraterrestres, estão se fazendo passar por reptiliano, por draconiano, por uma série de outras raças, levando ainda o ser humano ao erro. Porque é perceptível na mensagem desses seres que nada muda do passado, que nada muda das religiões antigas, que essas, não sei se eu posso chamar de seitas, não posso chamar de religiões da nova era, né? Fanáticos da nova era. Eu não sei se nós podemos chamar disso, mas o fato é que essas pessoas que conscientemente ou inconscientemente estão fazendo um trabalho que acreditam, está trabalhando pela luz,
mas estão se perdendo e canalizando. Às vezes as pessoas começaram bem e acabaram se perdendo, sendo corrompidas, seja lá por ego, seja por descuido, e acabam deturpando, né, a mensagem desses irmãos de luz e levando ainda ao aprisionamento das pessoas na terceira dimensão, sempre deixando o ser humano dependente de um ser superior para que possa evoluir. Esses dias mesmo ouvi uma mensagem aí atribuída a Ashtar Sheran, depois eu vou explicar um pouco sobre essa questão, dizendo que vai ter desencarne em massa, que eles estão trabalhando para chegar, encontrar os seres malignos que estão escondidos embaixo do planeta, no meio do planeta. Gente, são algumas coisinhas que assim a gente tem que triar, a gente tem que cuidar de manter a nossa lucidez, de manter a nossa coerência. Não é o fato de crermos na vida e sabermos da vida universal que a gente vai voltar às historinhas de gibi, de bem contra mal e todas aquelas histórias até místicas ou fantasiosas, né? Criando seres de iluminada luz que virão salvar a Terra, que virão com suas frotas de cor azul, de cor prateada, frota de cor amarela, de cor laranja. Gente, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para deixar de projetar as nossas deficiências, a nossa cultura, a nossa mente atual de humanidade. Hoje nós falamos de governos, nós falamos de hierarquias. Quando a gente fala de hierarquia, a gente pensa no militarismo, como se esses seres de luz que já transcenderam a materialidade, tão longe aí do nosso entendimento, tivesse soldado, cabo, tenente, major, general. Irmãos, não é bem assim. Uma vez transcendido as questões do ego, as questões da cultura, né, racional e lógica que nós temos hoje, que a gente percebe pelo mundo que vive, que não é das melhores. Uma vez transcendido isso, não existe esse lance de hierarquias, existe o maior dos princípios de respeito. Todos pensam dentro de uma sintonia. É uma sintonia que existe. Então não precisa ter tenente, capitão, general, comandante. Nós não podemos equiparar a nossa realidade à realidade de seres que estão aí há alguns milhares ou milhões de anos mais evoluídos à nossa frente, a nível cultural, a nível energético, a nível social, a nível espiritual, que são os que chegam aqui no planeta. Certamente existem várias raças, vários milhares, milhões ou infinitos mundos habitados nesse universo, e cada um no seu grau de jornada, no seu grau evolutivo, cada um pode existir mundos mais atrasados que o planeta Terra nesse momento, pode ter condições mais elevadas tecnologicamente, mas não espiritualmente, mas nenhuma com tecnologia avançada o suficiente
para cruzar, fazer viagens interestelares. Eu, particularmente, não acredito que haja a possibilidade de viagens interestelares por seres que não sejam de pelo menos quinta dimensão. Ora, se nós estamos falando de seres de quinta dimensão, nós estamos falando de seres que já chegaram na sua consciência de amor, de fraternidade, de unicidade, né? Saiu do plano de dualidade, que reconhece e tem contato direto com seu eu superior, que reconhece a totalidade, a espiritualidade, os planos superiores. Não cabem as dúvidas mais que nos cabem aqui como seres humanos. Se nós temos a visita desses irmãos, como sempre tivemos, a gente não pode colocar o nosso jogo de dualidade em cima desses seres. Eu acho que seria uma limitação muito grande. Alimentar, dizer de menos mal, menos por menos, estão criando guerra nas estrelas. Ou seja, seres da raça X que são contra da raça Y, que estão dominando o planeta e que existem Illuminatis. É uma teoria da conspiração, atrás de teoria de conspiração. Eu acredito que sim, no planeta Terra existe aí um grupo de pessoas, seres humanos mesmo, que têm a ganância, querem o poder, têm o controle da mídia, têm o controle das finanças, da política, do dinheiro no mundo. Eu acredito que isso deve estar na mão de, sei lá, o mundo inteiro deve estar na mão de 100 pessoas. Se querem dar o nome desses caras de Illuminati, de grupo do Caveira lá, ou seja, qualquer nome que for dar, não tem a ver com seres extraterrestres. O que tem a ver é que esses caras, como todo mundo em seu cotidiano, ele tem um assédio extrafísico, eles têm sérios problemas de obsessão espiritual. Isso acontece com todo mundo, dependendo da nossa sintonia, dependendo de como nós vibramos, é aquilo que nós atraímos dentro da nossa dimensão paralela e imediata, que é a quarta dimensão. Então, realmente existem seres trevosos aí, realmente negativos, involutivos, lutando, gritando, fazendo de tudo possível para que haja desordem, para que haja caos. É o bem deles. Isso é para eles, eles se sentem bem com isso. É o lado sem luz da experiência divina. Então a gente tem que entender isso daí, e só que não começar a misturar as coisas, a misturar as condições, porque senão gera um grande conflito, uma grande confusão. Logo no começo, quando eu comecei a postar, né, eu criei o perfil Chetinachian, o pessoal vendo lá, né, um extraterrestre de sobrenome Cheran, muita gente começou a adicionar e curtir. Eu falava um oi, nossa, era quase 2.000 curtidas, pessoas de grupos, diversos grupos, muito curtindo. No dia que eu me posicionei, quando começou-se a parte de... Comecei a falar sobre as crenças limitantes, comecei a falar sobre a manutenção de crenças em seres angelicais, em seres divinos, que eles vão nos salvar.
Quando eu comecei a dar explicações sobre isso, muitas dessas pessoas, elas saíram do meu perfil, elas até me compararam com um grupo aí. Então eu vou para Semente das Estrelas, eu não quero te acompanhar mais. Eu nem sei quem é direito Semente das Estrelas. E também não é sobre isso que nós temos que falar. O que eu falo é baseado nas experiências próprias, nas experiências reais, nos relatos e na lógica, na coerência, na ética. A gente tem que ter tudo isso. A gente tem que ser ético, a gente tem que ser coerente, a gente tem que ter a gente tem que ter solidez na nossa crença, né? Eu estimulo que cada um de vocês viva as suas próprias experiências, aprendam o quanto mais se possa e que vivencie, faça uma projeção astral, se coloque à disposição da luz através de uma meditação, de um relaxamento físico, eleve suas vibrações. Certamente você vai começar a ter as suas experiências. Certamente seres de luz, seres terrestres ou extraterrestres ou intraterrenos, isso é o de menos, eles vão começar a se aproximar de você. E pelo contrário, seres negativos começam a se afastar, porque você está se tornando luz. E a luz afasta as trevas, assim de simples. Então, quando eu falo essas questões de prudência, é baseado, não é que eu estou dizendo que não existem anjos, que não existem seres extraterrestres. Chegou uma pessoa e perguntou, se eu não posso acreditar em ET e em anjo, eu vou acreditar em o quê? Gente, é importante que leiam a totalidade, entendam a totalidade de uma mensagem e não se atenham a uma frase específica, porque realmente sai fora do contexto, totalmente. Então, para tirar todas essas dúvidas, eu resolvi então fazer essa live extra, né, com o objetivo de elucidar, de trazer um pouco um norte para entendimento de quem são esses extraterrestres. O que eles estão fazendo aqui? Qual que é a missão deles? Para que a gente entenda um pouco, a gente tem que entender que o planeta Terra já existe há milhões de anos, bilhões de anos, que a vida inteligente, a vida na Terra já há milhões de anos, e a vida, como a gente conhece hoje, já existe há alguns milhares de anos. Eu tenho que dizer que, para que entendam, que nós vivemos, que a vida, ela se dá a nível de projetos planetários, que é a maneira que a fonte criadora encontrou de experienciar a materialidade, a densidade e, como todo mundo sabe, é tudo muito grande, o universo é infinito, e quando a gente fala infinito é que a gente não sabe onde é o fim. A gente tem que entender que dentro desse conceito de a gente não entender ainda o princípio do universo, e que a gente tenha chegado a alguns bilhões de anos aí, 10, 14 bilhões de anos, que para nossa mente já se perde, né? Quando a gente fala de milhão, a gente já se perdeu inteiro. A gente tem que entender que existe uma rotina de projetos, de criação e cesse de projetos para manifestação da consciência. Então, o planeta Terra, assim como outros planetas em tempos mais remotos, e outros planetas nascerão com o mesmo objetivo. Uma vez
preparado para a vida, irmãos, engenheiros siderais, irmãos de extremo conhecimento, raças muito mais antigas que nós, que a raça humana, desenvolver o corpo humano, biologicamente falando, para que tivesse a possibilidade da manifestação da consciência, que é a criação divina. E essa consciência habitar esses corpos. Só que ao criar um planeta, não é só a criação, olha a complexidade, não é só a criação da vida biológica, do corpo. Existem todas as plantas, existem todos os animais, os insetos, existe a natureza em si. Tudo isso foi uma preparação. Além disso, dentro da materialidade, dentro da terceira dimensão, já é um infindo de coisas. Imagina isso na quarta dimensão, que também é necessário construir as cidades, construir os hospitais de recuperação, de pós-morte, todos os ambientes do plano astral, e assim sucessivamente. Então, começando a entender essa complexidade, a gente tem que dar ao devido valor e ao devido respeito ao comando, ao grupo de consciências de extrema luz e conhecimento que teve a capacidade de criar toda essa estrutura física e extrafísica. Se seres desse nível de compreensão, que nós nem sonhamos aqui em como é possível tudo isso, fizeram toda essa criação, controlar tudo isso não é o acaso, como se dizem. Existe ordem, existe uma complexidade muito grande que aparentemente pode ser um caos. Mas existe uma ordem muito grande, um controle muito grande sobre todas essas coisas criadas, todas essas situações. E esses seres têm a capacidade disso, e não é 1, 2 seres, nós estamos falando de alguns milhares ou milhões de irmãos desse controle planetário, desse comando planetário, que através dos tempos foram se somando seres, pessoas, consciências como nós, que fomos reencarnando, entendendo, até chegar ao ponto que não necessitassem mais reencarnar no plano da densidade e passaram por um processo chamado, como todo mundo conhece, de ascensão, seres humanos, de origem humana ou de origem extraterrestre, mas vivenciou bastante o projeto planetário e ascensionaram, ou seja, conseguiram transcender a materialidade e ascensionaram. E ao ascensionar, eles foram para níveis superiores desse projeto planetário. Existe a fraternidade branca, todo mundo conhece, né? Ela foi, vamos dizer, não é criada, ela foi concebida, né? Recebida pela Helena Blavatsky, mas isso foi recente, 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás. Isso já existia. Os mestres ascensos, ao que nós chamamos ascensos, já existiam desde antes. Aí vem uma série de confusões. Seres que transcenderam a materialidade, que são verdadeiros mestres, que eu entendo plenamente que podemos ter esses seres, Saint Germain,
Kutumi, Mestre Anada, Mestre Hilarion. Até aí, tudo bem. Como deve existir o Mestre João, a Mestra Luísa, o Mestre Charles, a Mestra Antonieta, Marieta, Solange, sei lá. Devem existir milhares de seres que já alcançaram essa ascensão e têm a mesma atribuição, porque são voluntários amorosos que, por fraternidade, por amorosidade à vida, estão aqui para nos auxiliar, para nos ensinar, para nos ajudar. Então essa é uma outra camada, abaixo, isso eu estou falando abaixo desse comando superior, né? Que esse comando planetário de criação e controle. Então esses seres ascensos são a próxima camada ali de cima para baixo, dentro desse trabalho de luz. Vindo um pouco abaixo, nós vemos e percebemos que muitos seres, durante as suas vidas, elas já tiveram uma compreensão bem avançada sobre a espiritualidade, sobre os conhecimentos da universalidade, o entendimento da reencarnação, mestres orientais, mestres ocidentais, ou seja, vários seres que já passaram e galgaram assim diversas vidas no planeta e já estão no estágio muito evoluído, mas ainda não ascensionaram completamente. Por algum motivo, eles se acham na obrigação de reencarnar em algum momento para cumprir alguma missão mais forte, uma missão maior. Nesse momento, no planeta, tem muito desses seres encarnados, que são chamados seres de luz. Não são ascensos, mas eles não são simplesmente pessoas como nós, eles já têm um grau elevado de consciência. E abaixo deles tem aqueles que já não vão chegar lá no penumbral, que é a parte onde estão onde a grande maioria dos seres humanos, ao desencarnar, vão para essas cidades, vão para esses espaços de reharmonização, de recuperação do psicossoma, né, do corpo astral, de recuperação energética. Então, quando chega nesses lugares, certamente tem pessoas ali, tem alguns seres de boa luz, de bom conhecimento, e trata de pessoa a pessoa, porque ainda consegue conceber essa luz já, e também está muito próximo da nossa densidade. Então esses seres estão ali no tete-a-tete, né? É o grupo de trabalhadores de luz aí, que estão nesses planos astrais. Abaixo disso, nós temos o plano astral, o plano astral não, o umbral, que é o aqui e agora sem matéria, que é onde todo mundo, ao desencarnar, ele simplesmente passa para essa zona umbralina. A gente entende que se houverem esforços de nossa parte, melhores conhecimentos, boas amizades, ao desencarnar nós temos um certo apoio, né, da espiritualidade, de nossos mentores, não nos permitindo ficar muito tempo nessa zona umbralina. Muita gente também fica nessa zona umbralina, porque ela não entende ainda os processos que a levou ao desencarne, não entende às vezes que está desencarnada, então ela começa a se aproximar dos parentes, ela tem vícios, então ela continua com aquelas necessidades de vício.
e tem costumes, tem manias, e eles não querem deixar muito facilmente todas essas questões e acabam ficando por aqui mesmo, se aproximando de pessoas afins. Entendendo esse processo, que é o processo terreno, né, de cada projeto planetário, a gente tem que começar a entender, então, quem são os extraterrestres, o objetivo do curso. Cada item, cada camada dessa que eu acabei dizendo, assim, é uma possibilidade de uma conversa inteira sobre o plano de umbral, uma live inteira, uma aula inteira sobre isso, o plano da luz, os mestres ascensos e o comando planetário e assim por diante. Mas hoje eu expliquei tudo isso para que todo mundo entenda que a espiritualidade é errado a gente pensar somente no espiritismo, né, que, como comentei em outras oportunidades, ele se limita até ao plano de penumbral, que são as cidades astrais, né? Não saindo fora do planeta. E também a gente não pode ir para o outro lado desse pessoal que está indo com a cabeça de algumas pessoas virou cósmica e esquece que está no planeta Terra. Então, tudo que acontece é estelar. O cara sente um arrepio, é extraterrestre. Sente uma dorzinha na cabeça, é um chip. Sente dor nas costas, é um implante lá. Vê um obsessor atuando, é um reptiliano. O outro que incorpora draconiano e continua esses extremos. Gente, a gente tem que entender que mais uma vez, insisto na coerência, né? A espiritualidade, ela existe. Quando eu falo de espiritualidade, ela não se atrela a nenhuma religião, a nenhuma seita, a nenhuma facção, a nenhum sistema de crença. A espiritualidade, ela é universal por si só. É redundante falar espiritualidade universal. Mas é uma maneira que nós entendemos e é a maneira que eu estou utilizando aí nessas tratativas que a gente tem tido a oportunidade de lidar. A questão toda é que quando a gente dá um pulo maior desse sistema planetário, a gente vai entender que existem vários outros planetas vivenciando aspectos parecidos, com consciências parecidas e passando os mesmos processos. Um assunto que eu quero falar, que para mim é muito importante deixar claro de uma vez por todas sobre a maneira com que eu lido com Ashtar Sheran. Ashtar Sheran não é uma entidade, não é um ser, não é uma única consciência. Ashtar Sheran é um comando. A primeira vez que se ouviu falar de Ashtar Sheran, se eu não me engano, foi lá em 1960. 70 e pouco, eu acho, que se houve uma suposta mensagem extraterrestre que foi recebida no mundo inteiro, cada um no seu idioma, de um ser falando com o planeta Terra sobre a situação nuclear, inclusive, sobre a existência desses seres
Eu mesmo, eu lembro, eu tinha 15 anos de idade, eu peguei um VHS, que era um estudo da USP, que não tinha ar, ou seja, essa mensagem foi falada, e ela não tinha respiração. Era uma palavra, era um texto totalmente uma conversa contínua, não tinha pausa para respiração. Foi um texto completo de voz contínua. Com uma mensagem muito linda, muito pertinente, acredito nela, onde esse ser se autodenominou Ashtar Sheran, e houve a primeira canalização de Ashtar Sheran, na época de 70 também, de um pessoal lá dos Estados Unidos. Sempre o que a gente tem que entender é que muita coisa nasce nos Estados Unidos, depois a gente tem que entender um pouco o porquê disso. Ali se criou um grande movimento após um movimento hippie, né? Que as pessoas buscavam muito o paz, amor, né? Faça amor, mas não faça guerra, sexo, drogas e rock and roll. Ou seja, era a vontade do ser humano de se libertar das correntes, querendo fazer uma revolução externa. E muitos até fizeram muita revolução interna também. E aí começou a sair todas essas mensagens, todas as primeiras canalizações, né? E isso foi para o mundo. Daqui a pouco um outro canalizava ali com Ashtar, aí um via Ashtar Sheran, um loiro de olhos verdes, cabelos longos, outro via de cabelo marrom, outro via o Ashtar Sheran de cabelo preto, o outro via o Ashtar Sheran que não tinha características humanas, né? Parecendo uma outra entidade, uma outra raça. O que a gente tem que entender é que Ashtar Sheran não é uma pessoa. Se a gente utilizar a tradução cósmica e até sânscrita, se eu não me engano, de Ashtar Sheran, quer dizer a luz que mais brilha. E Ashtar Sheran faz alusão a uma condição dentro de um grupo de missionários. O ser humano gosta de falar de frota ou grupo de naves. Existe para melhorar talvez a intercomunicação entre eles, e que se todo mundo falar ao mesmo tempo, ninguém consegue captar as mensagens. Então vamos dizer que para que chegue essa mensagem, é escolhido um ser ali, e esse ser canaliza essa mensagem simultânea de todos esses seres. Então Ashtar Sheran é a luz que mais brilha, é esse ser que está na frente desse grupo de seres. Por isso cada um vê Ashtar Sheran de uma maneira diferente, porque são vários Ashtar Sherans. Por isso várias pessoas, cada um tem uma versão do que é Ashtar Sheran. E na verdade, talvez ninguém esteja certo, talvez ninguém tenha errado. O cuidado que nós temos que ter são as mensagens que nos chegam, né? Insisto, seres de extrema luz não vão prever e entregar que vai morrer milhões de pessoas em setembro, como eu vi hoje. Somente hoje eu vi uma mensagem atribuída a Ashtar Sheran que em setembro vai morrer milhões de pessoas. Gente, irmãos de luz, não vão gerar o medo, não vão gerar o pânico, não vão dar datas. Não existem datas. 2019, 24, 48, 56, não existe. Porque isso é bem sabido que vai gerar expectativas.
E se as coisas mudam, porque são bilhões, são 8 bilhões de seres humanos que podem mudar a cabeça de um dia para o outro e pensar todo mundo positivo de uma vez, essa fé, essa força seria capaz de mudar tudo que existe no planeta. Toda essa dor. E o inverso também acontece. Todo mundo poderia se rebelar e antecipar muita coisa. Então nenhum ser de amor, de luz, nenhum ser fraterno vai dar datas, vai falar de quantidades. Isso são seres, infelizmente, negativos, infelizmente, que não tem muito o que fazer, que está aí desesperado para poder... porque dentro desse filtro de transição planetária, eles sabem que eles vão seguir para caminhos, para lugares e sistemas compatíveis com essa energia deles. E nesse desespero eles querem levar o máximo. Eles querem atrapalhar o serviço da luz. Que se a gente eleva nossas vibrações, a tendência é que por sintonia a gente se torne pessoas melhores, a nossa vida começa a fluir melhor. E a intenção desses seres involutivos não é segurar o ser humano na dureza, né? No primitivismo, na crença limitante. Então é onde eu digo que existem pessoas que estão tratando de fazer esforços aí, no anseio de canalizar, pessoas que ouviram falar de despertar da consciência há um mês atrás, hoje já está canalizando, diz que está canalizando sirianos, arcturianos, entra nesse modismo New Age, que é totalmente desnecessário. A reformulação interna, a reformulação de ações, de atitudes, de pensamentos, de ações coerentes com os princípios da nova era, dessa luz, da elevação vibracional, é o que vai nos trazer a facilidade de contato com esses irmãos de luz, terrestres ou extraterrestres ou intraterrenos. Outro fator, voltando ao quem são esses extraterrestres. Se nós entendemos então que esses irmãos estão aqui desde sempre, nós entendemos então que houve muito engano pela ignorância da época. Muita gente viu o que nós hoje vemos como naves, para eles eram carruagens de fogo. Às vezes nós temos visões de naves maiores, para eles sei lá, eles criaram várias modelos artísticos para falar desses mesmos seres. O que tem asa, o que voa, imagina num tempo que o que voa para ele só tinha asa. Quando ele vê um humanoide flutuando, semi-adensado, para falar que ele voa, é falar que é um ser alado, um ser que tem asas. Então, quando a gente fala de anjo, vê asa, homem pode voar, né? Seres alados que podem voar, eram simplesmente seres que vinham passar uma mensagem mais diretamente nos primórdios para mostrar o caminho, um caminho a mais, um norte a mais lá atrás. O fato é que hoje em dia não temos tantos contatos como existiam antigamente, né? Porque foi passado um certo conhecimento para que depois o ser humano fosse atrás desses conhecimentos. Depois vieram os avatares com esse propósito. Então esses seres de extrema luz, esses seres de outros planetas, agora, depois nossos queridinhos que lançaram a bomba atômica, né? Hiroshima, Nagasaki, depois dos primeiros testes nucleares,
Coincidentemente, com o término da Era de Peixes, início da Era de Aquários, que é a transição do momento de um planeta de expiação, um planeta de provas, para um planeta de regeneração, que a nova era chama de quinta dimensão, esses seres estão se aproximando. O comando Ashtar, que tem a responsabilidade de cuidar dessas transições planetárias em vários pontos do universo, não só no planeta Terra, estão aqui para nos auxiliar, para auxiliar o ser humano. Mas ele não vem auxiliar cuidando da vida pessoal de ninguém, cuidando de procurar. Se são seres de extrema luz, eles não vão procurar nada nem ninguém. Eles já sabem de tudo, tem uma visão muito superior a qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então eles não vão ficar procurando de canto em canto seres humanos, seres de trevas aí para eliminar e prender e levar para não sei aonde. Eles não estão vindo aqui para dar salvação para ninguém. Não adianta esperar um Ashtar Sheran, ser iluminado, de grande transcendência, de, sei lá, 11ª dimensão, 7ª dimensão, não sei que dimensão eles atribuem a esse ser, mas e que vem trazer o amor à humanidade e vai salvar o ser humano dos problemas que estão acontecendo. E se mete na política, né? E se mete lá com... Esses dias eu vi que o cara lá da Coreia do Norte tudo cara que eles acham que é ruim é reptiliano agora. Que o cara é reptiliano, que a Rainha Elizabeth é reptiliana, só porque tá velhinha, tadinha, e não desencarnou ainda, já deram o nome dela de reptiliana. E vários outros aí. Chega a ser complicado. Então, esses seres não vêm fazer esse tipo de trabalho. Esses seres, e são diversas raças, são centenas delas, estão em todos os cantos do mundo, atuando diretamente ou indiretamente, trazendo conhecimento, ajudando no despertar de cada pessoa, mas ele não está influenciando diretamente uma pessoa. Isso não pode ser feito, existe um livre-arbítrio. Ele está criando uma sistemática, uma campanha vibracional, de elevação, de despertar para as pessoas. E aí cada um começa a sentir, começa a ter uns toquinhos aí e acaba pesquisando um pouco mais, entendendo um pouco mais. Hoje, para que vocês tenham uma ideia, são usadas verdadeiras iscas, né? Iscas da espiritualidade. Às vezes seres de muita luz, às vezes por não conseguir trabalhar diretamente com uma consciência ou um grupo de consciências muito densas, existe todo um trabalho espiritual através de irmãos dentro de centros espíritas, dentro de igrejas, algumas, né? Mas dentro de centros espíritas já vi bastante, dentro de centros de Umbanda já vi seres extraterrestres atuando, seres que não são aqueles seres, aqueles irmãos de Umbanda que cuidam dos problemas pessoais, mas aquela Umbanda que acaba dando palestra, que acaba fazendo suas palestras de despertar consciencial também.
essa umbanda bonita, esse espiritismo bonito que tem de abertura consciencial, esses seres estão ligados, trabalhando diretamente ali. Não adianta falar que um caboclo que está cumprindo a missão dele diretamente com a energia humana densa ali e acende vela e falar que esse que está acendendo vela é extraterrestre. Não. Na verdade, são seres que têm uma outra característica e é totalmente notável. E geralmente não trabalha nessa densidade, trabalha num aspecto mais sutil. Então essa também é uma das maneiras de manifestação desses nossos irmãos extraterrestres. Que eles já tiveram contato com seres humanos de poder? Eu acredito que sim, que já trouxeram, já fizeram chegar as mensagens para grandes governos, para pessoas de influência. Certamente não foram ouvidos, mas o que eu tenho certeza é que nenhum governo do mundo tem pleno conhecimento sobre a tecnologia, sobre a atuação desses irmãos, sobre os aspectos que eles gostariam, científicos que eles gostariam que ter. Quando alguém, numa condição de poder, não conhece exatamente nada, ele começa a criar histórias convincentes, para que as pessoas achem que ele tem domínio de uma situação. Então eu acredito que um pouco disso acontece aí nesses governos maiores. E a criação da Área 51 foi uma criação, talvez, criada pela própria companhia de inteligência americana, que criou esse mito para eles mesmos negarem e etc. Ou pode ter alguma coisa que certamente, como no passado esses irmãos também deixaram coisas aqui para que aguçassem a nossa curiosidade, hoje também. Eu acredito que eles podem até pegar uma carcaça extraterrestre lá do corpinho que eles colocam, eles se vestem ou não se vestem, chega, joga lá embaixo, fala assim, vai estudar isso daí para entender o que é, que existe vida além da de vocês. Então, gente, o recado maior é esse, que vocês entendam que existem um trabalho árduo, um trabalho lindo, um trabalho de muito esforço de seres a nível universal, focados no planeta Terra, também, assim como diversos outros, mas já que estamos aqui, vamos falar do nosso processo de transição planetária, e que esses seres merecem maior respeito de nossa parte. Eles merecem a nosso respeito, a nossa consideração, assim como exatamente igual devemos respeitar os mestres de luz aqui presentes, os mestres ascensos, aos irmãos de luz que se dedicam, né, pelo socorro a cada um, que ajudam, pelos nossos mentores, pelos nossos amparadores, por cada ser de luz que está trabalhando junto a nós nesse momento. Dar o mesmo amor, a mesma acolhida e o mesmo respeito a todos eles, né? Não vamos mistificar
continuar mistificando da maneira que está sendo feita. Certamente esse vídeo, em alguns comentários, podem existir ataques, existir divergências, é o direito de cada um, mas usem a inteligência espiritual. A gente tem que ser espiritualista e inteligente ao mesmo tempo, a gente tem que... tem gente que vai por fé, mas tem gente que tem que ir por saber. E a minha proposta está sendo, de alguma maneira, dar um pouco de elucidação sobre alguns pontos, ou vários pontos da nossa vida, que comumente as pessoas complicam muito, começam a colocar nomes dos mais diversos, não sei o que, quântico, estelar, cósmico, sei lá, clarifed, A questão é que a gente tem aqui a intenção de falar numa linguagem simples, com naturalidade, dando toques dos mais diversos para que reconheçam a luz verdadeira, para que reconheçam as mensagens que lhes chegam, que filtrem tudo isso. Nunca aceite tudo por aceitar. Depois vocês fazem as pesquisas de vocês. Procurem mensagens diversas por aí, que vocês vão ver que esses arcanjos, ascensos, o Ashtasheran, o arturianos, pleidianos, etc., que algumas mensagens, elas, em algum momento dessas mensagens, elas denotam dependência. E a pessoa, quando deixa de ter os seus clivos, quando ela deixar dos seus clivos, ela começa a ter fé. E aí, ao ter somente fé, ela começa a se entregar demais, a se doar demais e doar energia demais para consciências que ele não sabe para quem ele está doando, né? Veja que é uma possibilidade de haver uma técnica de vampirismo energético e até dominação energética muito simples. Uma palavra de falsa luz. Uma mensaginha que começa falando de uma coisa, mas ela está te gerando medo, ela está te gerando tristeza, ela está te gerando angústia, ela está te gerando dependência desses seres. E isso, eles acabam absorvendo a sua energia. Então, prestem atenção nas mensagens que lhes chegam. Não caiam nesse erro, nessa falha. Gente, essa live foi uma live curta. Gratidão por vocês estarem aqui. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, nós vamos para a nossa aula número 2, que eu gostaria muito de falar de meditação, né? Eu não sou nenhum especialista yogi, nada disso, mas são as técnicas que nós devemos utilizar para nos voltar para dentro, desconectar desse mundo, desse piloto automático, desse mundo externo, e o trabalho energético, que nós vamos chamar de movimentações básicas de energia. Então nós vamos somar a interiorização através da meditação, dar alguns exemplos para vocês, e vamos falar da movimentação básica energética, que são os movimentos muito simples, básicos mesmo, que nós conseguimos remover obsessões que nós possamos ter, assédios que nós possamos ter, assimilações. Às vezes a gente está num ambiente, está meio pesado, a gente trabalhando essa energia, a gente vai conseguir desvencilhar dessa energia externa, e muitas outras coisas que eu vou explicar amanhã. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos. Sei que não fui profundamente nos motivos totais da visita desses nossos irmãos aqui no planeta Terra,
Mas isso a gente no passar das aulas e nossos encontros, vocês vão começando a compreender e entender mais, né? Então continue acompanhando, compartilhem aí com seus amigos, compartilhem nas suas páginas, compartilhem nos grupos que fazem parte, esses vídeos, essas mensagens, porque como cada um de nós, existem milhões de outras pessoas que não sabem onde buscar, não sabem onde encontrar, não tem informação ou não tem uma informação clara. Aceito também todo e qualquer comentário de vocês sabem que eu respondo todos os comentários. Enquanto tiver saúde para isso, eu vou continuar respondendo. E quero contar com vocês amanhã, tá bom? Um resto de domingo maravilhoso. Namastê, amados irmãos. Estejam muito bem. Um fraterno abraço.